Bom dia. Bom dia, Joaquim. Chegando aqui, Isadora Cioli. Bom dia. Bom dia, Claudinha. Gente, vamos já pegando, já são 10h30, né? Temos que aproveitar ao máximo aí os 40 minutos do Zoom. Já vão pegando a página 18 do livro Didático para Corrigirmos. Bom dia, Melody, para você também. Bom dia, Cleitinho. A Cioli, você mandou lá as respostas para a página 18 Não, do Didático, mas você é desobediente, hein? eu fiz, mas eu mandei, mas eu não mandei completa. Certo. Jordana, cadê o ovo que a galinha pôs, Jordana? Ai, professor. Vamos começar, gente. Página 18 do livro didático. Deixa eu projetar aqui. Professor, Oi, Joaquim. só queria dizer que se eu sair da aula aqui, meu celular descarregou, que ele tá em 1%. Ele tá quanto por cento? Tá 1 e tá no carregador. 1%. É. Tem cuidado, cara. Para ele não Uhum. explodir aí, se não esquentar. Porque vai forçar muito, né? Quando terminou... Não foi aula de ciências anterior? Alguém Fala, quer Malu. tirar? Ave Maria! Deixa o menino se concentrar, Não, Malu. deixa tá estressando os meninos nessa hora da manhã. Misericórdia, eles não merecem, não. Não grita não no ouvido do teu irmão. Deixa pra gritar na sala de aula que tu gritava. Eu não, que eu não fazia isso. Ai, que é muita calúnia. Eita, Jesus. Só tu és um santo, Joaquim. Tu vai pro céu. Oh, meu Deus. Que detência. Menino Alguém de ouro. fala? Deixa eu admitir aqui, Clara. Olha aí o João Marcelo, bonitão aí com sua camisa azul. Vamos lá, página 18 do livro didático. Deixa eu projetar aqui para Milagre, vocês. Marcelo. Sai da cama finalmente. Eita, João Marcelo. Tá com uma cara de coragem. Então, vamos lá. Primeira questão. Bom dia. Bom dia, Clara. Qual é a página? 18 do livro didático, foi para casa. Pode deixar. Já estamos aí na tela. Vamos descer aqui. Primeira questão. O significado da frase do Frei Vicente Salvador, né? Ele diz a frase: os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à praia. Muito fácil essa. Vocês colocaram o quê? Bom dia, por Ana Lu, eles para você também. Posso dizer? Tá aprendendo com Melody, Ana Lu, que chega e não dá bom dia ao povo, falta de educação, coisa feia. Vai lá, Clarinha. Bom dia, feito. Bom dia. Diz aí, Clara, a tua. Porque como eles ficavam amarrados, assim, tecnicamente amarrados à praia, ou seja, ao litoral, eles não avançavam em outras partes do território, eles só ficavam ao litoral, onde eles conseguiram uma sustentação melhor. Tudo bem, né? O que podemos traduzir? Se acomodaram no litoral, esquecendo-se do interior. Gente, a gente já vai aprender aqui um conceitozinho, ó, que vamos precisar ao longo desse capítulo. Eles chamavam Joaquim e os demais interior de sertão. Não tem nada a ver com o Nordeste, como a gente conhece hoje, seco, tá? Esse sertão é como eles chamavam o interior desconhecido da colônia. Segunda, lembrando que não é resolução em aula, é só correção. Então a gente já pode ir adiantando. Porque a localização litorânea facilitava a colonização portuguesa. Porque a presença ali só no litoral facilitava. Facilitava na exportação. Isso. Facilitava na hora de embarcar os produtos, colocar nos barcos, embarcar e vigiar a presença estrangeira, né, de outros reinos. Facilitava nesse sentido aí. Chegando aqui a Lara, vamos admitir. Terceira questão. Quais razões econômicas motivaram a coroa portuguesa a estimular
o estabelecimento de engenhos. Qual a razão econômica? Por que decidiu-se pela produção de açúcar? Porque dava bastante lucro, além de ser bem Isso. valorizado. E o açúcar coloquei- dava bastante lucros. Eu coloquei para enriquecer o comércio. Muito bem. Lucros no comércio. Excelente, Ana Lu, Jordana. Não é resolução, já fizemos em casa, com exceção de Dona Cioli, que não mandou, com preguiça. Eu mandei, sendo que eu só Vou consegui dizer a fazer a Dona primeira. Edivânia Mas para essa dar um segunda eu cascudo nela. Não, obrigada. Deixa Quarta, pra próxima. quarta questão. Não, que a minha mãe é Edivane também. Quarta questão. Quais razões relacionadas à posse das terras estimularam o estabelecimento de engenhos? Então, se na terceira questão a gente botou as razões econômicas, agora na quarta questão são as razões relacionadas à posse da terra. O que o estabelecimento dos engenhos tem a ver com a posse de terras? Muito fácil. Então, garantia o domínio de áreas e o surgimento, chegando aqui, Jennifer Siqueira, de povoações, vilas. Não é resolução, é correção, podemos seguir adiante. Quinta questão. Por qual razão Portugal deixou de priorizar o comércio com o Oriente e ficou somente aqui na colônia? Porque o comércio no Oriente estava caindo. E além da concorrência. Isso, Então foram proteger o Brasil. muito bem. Declínio do comércio oriental, ameaças de perder sua colônia e etc e tal. Seriam algumas das razões que a gente poderia colocar aí, né? Quando a gente estudou esse assunto, a gente viu 4 razões. O comércio com o Oriente já não estava dando mais muitos lucros. Outros reinos da Europa começaram também a comercializar, a concorrência, como a Ana Lu citou. A gente pode acrescentar aqui também a ameaça de invasão aqui, na colônia do Brasil, ou melhor, na colônia brasileira, né? Como não é resolução, é correção, podemos continuar na página 19. As bandeiras. Como a gente já adiantou segunda-feira na aula, a galera que aparece na abertura do capítulo são os famosos bandeirantes, que também, como a gente já adiantou, quem eram os bandeirantes? Exploradores do interior, né? Então, quem começa lendo para a gente aí a página 19? Posso? Vai. Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa antes. Eu acho que eu já estudei esse assunto. Isso. Lê para a gente aí, Clarinho. Página 19. As bandeiras foram expedições que partiram geralmente de pontos próximos ao litoral e adentraram no interior da colônia em busca de riquezas. São Vicente foi um dos pontos de partida das bandeiras rumo ao interior da colônia. Com o desenvolvimento da lavoura açucareira no nordeste da colônia, todo o interesse da metrópole estava voltado para a região produtora de açúcar. Dessa forma, as vilas que ficavam mais ao sul, como São Vicente, Pirantinga e Santo André da Borda do Campo, sofreram com a falta de recursos e com o abandono das autoridades portuguesas. Isso. Ó, tem alguma informação interessante aí.
Deixa eu admitir aqui o João Marcelo, que acho que ele saiu e voltou novamente. O interesse, já sabemos, era a produção de açúcar. Né? Alguns pontos de partida, as vilas que se foram formando. Né? Ou seja, essas vilas ao sul, citadas aí, São Vicente, Piratininga, Santo André, elas sofrem um certo esquecimento, falta de recurso, abandono, sem investimento, né? Por quê? Porque nós sabemos que essa produção de açúcar, ela vai predominar no Nordeste, Bahia, Pernambuco. Aí nós temos uma movimentação maior, um investimento maior por parte de Portugal nessas regiões do Nordeste, enquanto as vilas do Sul ficam um pouco aí mais esquecidas. Então, os bandeirantes partiam para o interior, que eles chamavam de sertão, com armas, munição, alimentos, algumas poucas roupas, levavam o que conseguiam carregar, né, gente? Eram aventureiros que botavam a sua mochila nas costas e vamos ver aí o que é que as matas nos aguardam. Estritamente o necessário para a sobrevivência. No próximo parágrafo, ele nos dá duas coisas que os bandeirantes partiam. O que é que eles iam fazer no interior? Eles iam conhecer a fauna e a flora. Então, nós podemos dizer que as bandeiras eram viagens, expedições pelo interior da colônia para conhecimento, ele diz aí na quinta linha, plantas, diferentes aves, animais. Então, para conhecer a fauna e a flora da colônia, mas também para aprisionar indígenas. Nessas lutas que eles travavam, eles aprisionavam indígenas. Eu pergunto a você, Joaquim, Ana Lu, Clara e os demais, por que que os brancos portugueses, bandeirantes, aventureiros pelo interior, por que que eles prendiam Jordana, João Marcelo, os indígenas? Prendiam para quê? Para comercializar? Muito bem, para vender esses indígenas. E esses indígenas seriam vendidos onde? No mercado de escravos? Isso, para os engenhos da cana-de-açúcar, para o trabalho escravo. Muito bem. E aí vem toda uma questão, consequências que virá desse trabalho escravo, desse aprisionamento dos indígenas pelos bandeirantes. A igreja sairá em defesa dos indígenas, não pode. Os indígenas já estavam aqui, eles têm que ser catequizados, têm que abandonar o culto aos deuses da floresta, as entidades da floresta se tornarem católicos, não pode aprisionar os indígenas, eles têm que ser catequizados. E aí, quando a igreja sai em defesa do aprisionamento, da venda de indígenas para o trabalho escravo, é onde vai se intensificar a mão de obra africana, né? Já que a igreja não permite. Embora esse conflito vai perdurar, tá, gente? A igreja vai sair em defesa dos indígenas, mas os bandeirantes é um comércio que vai ser mais fácil, né? Ao invés de ter que deslocar um navio, atravessar o Oceano Atlântico para comprar mão de obra escrava lá na África, por que que a gente não aprisiona e não vende o indígena que já está aqui na colônia? Então, os bandeirantes não vão desistir dessa ideia tão facilmente assim. E o que é que vai acontecer? Um conflito aí de interesses entre os bandeirantes que querem pegar esses indígenas que vivem nas matas e vendê-los como escravos, um conflito desses bandeirantes com a igreja que sai em defesa desses indígenas. Então, aqui a gente já consegue identificar o perfil das bandeiras, né? Dessas expedições. O que eram as bandeiras? Expedições, explorações pelo interior da colônia para o conhecimento da fauna e da flora local e também para o aprisionamento de indígenas, como vai dizer o próximo parágrafo. Vamos ler agora o parágrafo 6º. Alguns historiadores, quem lê para a gente?
Alguns historiadores classificam as bandeiras em períodos de acordo com a riqueza que os bandeirantes buscavam. Entretanto, é importante salientar que o ouro e a prata sempre foram os produtos mais almejados. Olha, Jordana leu, a gente acompanhou. Aqui existe um terceiro objetivo das bandeiras. O que eram as bandeiras? Viagens de exploração pelo interior da colônia. Para quê? Conhecer a fauna e a flora, aprisionar indígenas e buscar o quê? Se encontrava o quê? Ouro e riqueza. Ouro e Eles falam prata. na primeira parte que eu li que eles iam em busca de riquezas. Ó, as bandeiras foram expedições que partiram geralmente de pontos próximos do litoral, interior da colônia, em busca de riquezas. Fala logo Isso, essas nisso. riquezas eram o quê? Ouro e prata, né? Ouro e prata. Não tinha Ouro e outra coisa prata. para buscar, tinha? Tinha animais exóticos, a caça, Mas madeira, depois já vendia tudo pra pegar mais din-din. madeira O povo quer dinheiro, já até tinha no hoje. litoral Você a quer Mata Atlântica, né? Não precisava ir buscar no interior das matas. Mas a principal riqueza, ouro e prata, né? A imagem é curiosa, aparece alguns bandeirantes aí saciando a sede no leito de um rio, né? Deitados, bebendo água. Bem que os Eu indígenas jurava que estavam mortos. pareciam estar mortos. Bem que os indígenas poderiam se aproveitar dessa ocasião, tomar as Ô, armas professor, e mas tinha fugirem, alguém né? atrás. Daí não dava. Tinha outros que estavam ali vigiando. É o que a legenda da imagem diz. Um terceiro se apoia sobre o mosquete que carrega. Um deles está amarrado, né, com as mãos assim, nos pulsos, aparenta vigor físico. O último parágrafo diz que essas expedições possibilitaram o conhecimento de grande parte do interior da colônia. Tal conhecimento foi conquistado com grande esforço, pois as expedições poderiam durar muitos anos. A expedição de Antônio Raposo Tavares, por exemplo, partiu em 1647, percorrendo uma grande extensão até chegar à floresta amazônica. Ó, ele saiu de São Paulo, cruzou a oeste todo o território brasileiro até chegar no Amazonas, retornando a São Paulo em 1650. Durou 3 anos de viagem a pé, 3 anos de viagem a pé pelo interior. Quantas coisas essa galera não descobriu, hein? Percorrendo aí a pé, gente, 12 mil quilômetros. É claro que nesses 3 anos havia os pontos de parada e de descanso, né? Ô, Quantas aventuras professor, essa galera não encontrou? Sim, Clara. eu creio que isso foi, claro, foi muito. Deu lucro a eles, com certeza, deu conhecimento e tudo mais, mas o trabalho, 12 mil quilômetros, 3 anos para percorrer a pé. Meu Deus, eu não teria Determinação. coragem, A nem que pessoa já fosse. tem preguiça de sair do quarto para ir na cozinha, quanto mais Exatamente, andar eu não 12 teria nem quilômetros. coragem, acho que na minha opinião, eu não teria nem coragem, nem se fosse pelo maior tesouro de todos, nem se fosse pelo Eldorado, eu não teria coragem para sair e passar esse sufoco, não. Gente, veja só. O simples fato de você, Joaquim, abandonar sua família, seus conhecidos, sua vida É estabilizada, você. seu ganha-pão, Olha que tu ouviu o banzo, menina. o próprio fato de você abandonar sua vida já organizada lá na Europa, se aventurar 3 meses num navio cruzando o oceano para vir para uma terra desconhecida, já era uma loucura, né? Agora você pensava, não é como a vida que nós temos hoje, várias distrações, um balé, um jogo, uma internet, um celular, uma família, uma casa, um conforto, um programa de televisão. Não tinha esses passatempos que nós temos hoje. A vida era muito monótona, né? Os pais, os adultos, estavam lá no corte de cana, escravizados. Ou você, quando criança, na idade de vocês, ia estar envolvida ali na produção de cana-de-açúcar, ou quando se tornava um rapaz, um adolescente, uma moça, ia se aventurar para quebrar um pouco aquela rotina. Então, de certa maneira, essas aventuras, essas viagens, essas bandeiras, se tornava até um atrativo para quebrar aquela rotina daquela vida pacata colonial, né? Em alguns momentos se apresentava até como uma aventura aí. Vamos aí, Joaquim, juntar tu, eu, João Marcelo. Quem mais está por aqui? Arthur Siqueira. E vamos aí se aventurar. Vai que a gente nessas viagens aí
encontre uma aldeia indígena com belas índias que acolham a gente. Então, eram certos atrativos, assim, curiosos, que vinham para quebrar a rotina, né, daquela vida pacata colonial, tá? Procurei, assim, de maneira graçosa, nesse gracejo, tentar mostrar para vocês que, de certa maneira, se apresentava como alternativa na cabeça do branco colonizador explorador, né? A gente vai ver mais à frente também que na mente do branco europeu existia também aquela saudosa lembrança das cruzadas, que a gente já estudou, as cruzadas. Então, o que eram as cruzadas lá na Europa? Gente que também viajava a pé nessas expedições para a Terra Santa para combater os muçulmanos. Novamente, porque a vida naquela localidade, na vilazinha onde se morava, ou na fazenda, no engenho, era muito parada. Então, de certa maneira, essas aventuras pelo interior das matas se apresentavam como uma distração ou como uma alternativa para quebrar a rotina da vida colonial, né? Professor, Sim, vai passar muita tarefa para casa hoje? não. No mapa, aí o que é que nós temos? A divisão vertical do Tratado de Tordesilhas, os limites atuais, os estados atuais. É claro que nessa época nem sonhava, né, gente? Nem se cogitava essa divisão que nós temos aí. Ela não era nem para aparecer nesse mapa. Nós temos as expedições em vermelho, outras expedições Tem as de apressamento de indígenas isso, pelo que é mar, que essa é laranja aí, né, de laranjinha, aprisionar indígenas pelo mar, e os de por terra, expedições de prender indígenas por terra, em por linha terra verde, rotas aproximadas da expedição de Raposo Tavares, que durou Tavares. aí 3 anos, 58 a 41. Rota de expedição Aliás, de não, Sebastião durou mais, né? Paes Barros. Nós temos um século de diferença aí, 1500 a 1641. As rotas do explorador Sebastião Paes de Sebastião Paes de Barros, Barros. essa sim durou 3 anos, ó. A do Raposo Tavares percorreu, foi a que a gente mencionava no parágrafo da página anterior, no último parágrafo da página anterior, né? Saindo de São Paulo, chegando lá até ao Amazonas e o norte do que hoje é o estado do Pará. Quem lê essa janelinha abaixo aí para nós? Ai, Vai, posso. as bandeiras. Peraí, as bandeiras vieram a se constituir um fator importante na configuração das fronteiras, especialmente porque se dirigiram rumo às áreas desabitadas do interior do Brasil, pelas quais nunca se havia interessado os espanhóis em termos de colonização efetiva, voltados como estavam para a região da mineração andina, constrangidos a realizar as bandeiras pela carência de recursos da terra, a qual não tinham motivos para se prender, os paulistas dos primórdios acabaram por favorecer o surgimento de uma ideologia que muito ajudaria a classe dominante regional do futuro. A ideologia da iniciativa Iniciativa. privada, do espírito empreendedor e indomável e de autossuficiência que não é conduzida, conduz. Ok. Então, na primeira linha, Clara Leu, a gente acompanhou, tem, é claro, a história. Alguns consideram os bandeirantes como vilões, pela maldade sobretudo pela maldade que faziam com os indígenas. No entanto, é graças a esses aventureiros, como a gente viu no mapa, que o que é que nós tivemos como consequência das bandeiras? O aumento das fronteiras. Então, foram esses aventureiros que extrapolaram, ultrapassaram a divisão lá do Tratado de Tordesilhas e foram, como eles eram bandeirantes do reino português, essas terras que eles iam adentrando, conquistando, explorando,
elas iam sendo trazidas, sendo conquistadas e descobertas para o Reino de Portugal. Então, eles foram os responsáveis por aumentar essa fronteira, dando um pouco, é claro que em 1750, portanto, aí 300 anos depois, quase 300 anos depois da primeira divisão do Tratado de Tordesilhas, em 1750 será feita uma nova divisão, o Tratado de Madrid. Então, o mapa do Brasil, o território do Brasil vai ganhar mais ou menos o rosto que nós conhecemos atualmente. Repito, graças à atuação a essas viagens, à exploração dos bandeirantes. Vamos responder essas questões aí abaixo. De acordo com o texto e o que a gente já estudou até aqui, os bandeirantes exploraram apenas regiões do Tratado de Tordesilhas? Falso. Totalmente Falso. falso, né? Falso. Totalmente falso. Você acabou de dizer que não. Cadê você, lapisinho? Falso. Um dos fatores que motivou os paulistas a arrumar para o interior foi a situação de abandono e miséria, na qual viviam as vilas São Vicente, Piratininga, de Santo André e Borda do Campo. Verdadeiro. 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 Foi claro que leu no parágrafo, na página anterior. Último parênteses. O espírito desbravador, descobridor, aventureiro e corajoso dos primeiros bandeirantes contribuiu para formar o povo empreendedor de São Paulo. Verdadeiro também, é o que dizia, Verdadeiro. terminou dizendo aí, esse fragmento que Clara leu, a gente acompanhou, né? Muito ajudaria a classe dominante e regional do futuro. Contribuiu para formar esse espírito empreendedor, diz a última linha do fragmento acima. De modo que essas respostas ficariam, primeiro parênteses falso e os dois seguintes verdadeiros. Vamos agora a outras versões. Olha lá na página 21. Outras versões, outro modo de enxergar o agir dos bandeirantes. Deixa eu apagar aqui essas respostas. Fechar aqui a caixa de texto e subir aqui a projeção. Pelo espírito aventureiro e pela coragem, por ter contribuído para a expansão territorial, já dissemos que essa foi a grande contribuição, os bandeirantes são considerados por alguns como heróis. Entretanto, o agir e a atuação deles também contribuiu para o apresamento, ou seja, aprisionar e dizimar, eliminar muitos povos indígenas. Então, nesse sentido, eles são vistos como vilões. A janelinha verde diz assim: as viagens, as expedições dos bandeirantes que partiam de São Paulo, feitas por iniciativa própria, tá, gente? Tem um detalhe aqui, ó. Não era o rei de Portugal que mandava uma carta dizendo: vão descobrir a fauna e a flora, vão aprisionar indígenas, vão ver se encontram ouro e prata no interior da colônia. Não, eles eram viagens por iniciativa própria. Nada custavam ao governo ou ao erário português. Os índios presos, arrebanhados, eram vendidos, foi Jordana que já disse para a gente, né, no mercado de escravos, e outras pessoas disseram também, tornando-se o grande negócio de uma casta ou um grupo de gente que buscava avidamente o enriquecimento. Como a gente explicou, era mais fácil vender um indígena como escravizado do que ter que ir comprar na África. Na África tinha mais gasto, era mais cansativo. Os indígenas já estavam ali, só que a igreja não permitia, né? Na legenda da imagem, aquilo que não é novidade. Bandeirantes aprisionando famílias indígenas para levá-las e serem vendidas nos engenhos para o trabalho escravo. É uma pintura do famoso Debré.
Sertão nós já entendemos, né? Que era como eles chamavam o interior. Drogas não tem nada a ver, tá, Joaquim, com a droga como nós conhecemos hoje. Drogas vem, daí se origina também a palavra drogaria, São farmácia, drogas medicinais. isso, plantas com propriedades curativas, com propriedades de cura, propriedades medicinais. Muito bem. Então, a denominação drogas do sertão era atribuída a produtos do interior, do sertão, que eram consideradas lá na Europa especiarias, porque não tinha lá, tinha que vir daqui. Canela, guaraná, castanha, pau-rosa, pau-cravo, cacau, cravo, urucum, algumas das especiarias extraídas, sobretudo do norte, a região amazônica. Passou a ser mais conhecida após a expedição promovida pelo português Pedro Teixeira, que percorreu a bacia do rio Amazonas, a região lá norte. Então, ele descobriu muitas plantas chamadas de drogas do sertão. Próximo parágrafo, quem lê? Francês, inglês e holandês. Se ninguém quiser ler, eu leio de novo, que eu tô boa pra ler. Vai, que Jordana hoje só está alisando o cabelo. Franceses, Eu leio ingleses então. e Tu lê o holandeses. próximo, vai, claro. Francês, Franceses, ingleses e holandeses praticavam o contrabando na região amazônica, fato que levou o governo português a determinar a construção de fortes ao longo do rio Amazonas. O primeiro deles foi o Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, em 1616, seguindo pelo Forte de São José no Rio Preto, 1669, que deu origem à cidade de Manaus. Os portugueses buscavam obter maior vigilância e controle sobre o território. então, gente, aí é aquilo que a gente já dizia, né? Que os bandeirantes foram responsáveis por alargar as fronteiras e ocupar essas regiões, trazendo-as para dentro do território português. Por causa Então, da grande presença indígena, pode. por causa da grande presença indígena, padres e jesuítas e carmelitas se estabeleceram na região para explorar as drogas do sertão, muitas delas usadas como remédios pelos indígenas, diferentemente de outras regiões do Brasil, colônia, onde prevaleceu o trabalho de africanos e seus descendentes. Na região amazônica predominou a escravidão dos indígenas, que nada ou muito pouco recebiam por seu trabalho. Isso. Na verdade, assim, esse recebimento pelo trabalho não era dinheiro, porque para que o indígena ia querer dinheiro, moeda, né? Pagamento de moeda. Outra coisa que ajuda na ocupação. Então, os bandeirantes adentram o território, né? Extrapolam a fronteira, a divisão do Tratado de Tordesilhas. Adentram, ocupam o interior. Para fixar essa ocupação e que vai fazer surgir vilas, povoados fortes, como a gente deu no parágrafo de cima. Outro fator que vai ajudar a se fixar nesses locais adentrados, surgindo vilas e ocupando, vai ser a criação de gado. Ana Lu, quer ler para a gente aí as primeiras cabeças de gado bovino? As primeiras gado bovino foram trazidos para a colônia por Martim Afonso de Souza em 1532. Tomé de Souza, primeiro governador-geral, também incentivou a criação de gado, transportando por muitas reses a Salvador. Isso, res é o grupo de animais, né? É um adjetivo coletivo aí. Então, dá a entender que esse tipo de animal, João Marcelo, Aciola e os demais, não era natural daqui, já que foram trazidos, né, de fora. Joaquim, meu próximo. O gado era criado nos engenhos de açúcar e completava a atividade açucareira, ao servir de sustento para os moradores do latifúndio, fornecendo leite e carne. Além disso, era usado para movimentar a moenda, puxar os carros e levando a cana cortada até os galpões, onde seria processado e transformado em pão de açúcar.
O couro dos animais era utilizado para a fabricação de alforjes e roupas, de calçados de peças de mobília e para a confecção de malas. Nessas eram depositadas as caixas com os pães de açúcar para a travessia do Atlântico. As malas de couro evitavam que a umidade entrasse no produto. Então, a grande importância econômica que tinha naquela sociedade colonial da criação do gado. A criação de gado foi uma atividade econômica secundária, né? Ou seja, ela dependia daquela produção econômica primária, que era a produção de açúcar. A criação de gado ela apenas vinha dar apoio à economia açucareira, ligada aí à exploração, como já dissemos, de alguma riqueza de maior interesse. No caso aqui, a cana-de-açúcar. Ela estava atrelada à produção de açúcar, já dissemos, no Nordeste, e a extração de minérios depois. Quando eles vão encontrar ouro e prata, então agora a fonte de riqueza não é mais a cana-de-açúcar, mas vai ser o ouro e a prata, a mineração. Na imagem nós vemos aí o quê? É a exploração de minérios, né? Uma pedreira, E quebra eles de usavam pedras. para transportar. Isso. Exploração de pedras aí para construções, enfim, calçamentos de ruas, de vilas e tudo mais. Acredito que pelo tempo, vamos ver se o que é que dá tempo da gente continuar fazendo. Acredito que essas questões vão ficar para casa. Vamos ver aí. E no Nordeste? Se no interior estava acontecendo tudo isso, essa exploração, criação de gado, tudo mais, e no Nordeste? Desde os anos 1530 é o comecinho da colonização, né? A descoberta, digamos, entre aspas, a descoberta do Brasil é em 1500, 22 de abril de 1500. Eles passam 30 anos no período chamado período pré-colonial, só vindo para cá, enchendo os navios de madeira e voltando para a Europa. Então, em 1530 é quando Tomé de Souza, aliás, o Martim Afonso de Souza, né? Tomé foi o primeiro governador geral. Martim Afonso de Souza foi que veio com centenas de portugueses para começar o domínio, para começar a colonização. Então, desde essa época, desde o início da colonização, 1530, não confundir, tá, gente? Descoberta com colonização. Teve esse intervalo de 30 anos aí. Com a instalação das capitanias hereditárias, começara a lenta expansão da criação de gado, da pecuária. Devagarzinho, manadas baianas da Bahia, imensas e silenciosas, percorreram léguas. Légua equivale mais ou menos a 6 quilômetros do território brasileiro, espalhando-se pela região do Rio São Francisco e daí para o Piauí, Goiás e Mato Grosso. Então, a criação de gado, que, como a gente disse, ajuda a adentrar também, dar apoio a essa exploração dos bandeirantes. Cada vez mais os gados vão sendo criados longe do interior, ajudando na ocupação desse interior, aliás, longe do litoral, ajudando na ocupação do interior e ao redor dessas fazendas, fazendo surgir vilas. Dos engenhos de Pernambuco passaram ao Ceará, o sertão, significando na época as terras apartadas do litoral, como a gente já disse. Sertão não é como a gente entende hoje, mas era o interior, longe do litoral. O sertão era palco dessa ocupação. E aí vem as duas perguntinhas que vocês vão tirar a foto só na horizontal, tá, Clara? Pegando só a parte de cima, Clara, da página 23 e mandando lá no Classroom. Eu vou encerrar aqui porque nós já estamos nos últimos segundos na contagem regressiva para não perder a gravação. Muito bom vê-los.